Faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 7h30, muita informação e debate aqui no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja. Estamos nos aproximando dos 25 mil assinantes. Muito obrigado, aproveita, dá um like. Se você não é assinante, seja assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos. 17h03 em Campinas, vamos ao Fala Galera para você participar pelo 971021493, é o WhatsApp da Bandeirantes. Qual a sua opinião sobre o desabafo do Elvis no microfone da Band? O Meia questionou a conduta dos árbitros dos Jogos da Macaca. Abre aspas. Se estão querendo derrubar a gente, é só avisar que é mais fácil. Fecha aspas. Para os bugrinos, qual a sua opinião sobre a expulsão do Matheus Bueno contra o Vitória aos 26 minutos do primeiro tempo? O árbitro foi rigoroso ou o jogador mereceu o cartão vermelho? Mande para cá 971021493. 971021493. Qual a sua opinião sobre o desabafo do Elvis no microfone da Band? E esse desabafo foi em rede nacional. O Meia questionou a conduta dos árbitros nos Jogos da Macaca. Abre aspas. Se estão querendo derrubar a gente, é só avisar que é mais fácil. Fecha aspas. Para os bugrinos, qual a sua opinião sobre a expulsão do Matheus Bueno contra o Vitória aos 26 minutos do primeiro tempo? O árbitro foi rigoroso ou o jogador mereceu o cartão vermelho? 971021493. Mande para cá as suas mensagens. 971021493. As pautas do programa de hoje, da Ponte Preta. João Brigatti tem aqui uma entrevista. O treinador diz que a situação não é desesperadora. Pediu calma, paciência e que o torcedor incentive até o final. João Brigatti também falou
sobre o time esteve abaixo do que vinha apresentando nos treinamentos. Com uma semana para trabalhar até o jogo da próxima segunda-feira, diante do Ituano no Majestoso, o comandante da Macaca vai precisar escolher substitutos de Felipinho e Gé, suspensos pelo terceiro amarelo. Eles são titulares. Os dois jogadores estão fora da partida, assim como o reserva Elvis, que entrou no segundo tempo e também foi advertido com um cartão quando estava pendurado. A tendência é que Pablo Diego assuma a vaga de Gé, deslocando Eliel para atuar como centroavante, enquanto que no lugar do Felipinho, uma disputa por Samuel Andrade, Ramon Carvalho, Lucas Natan e Paulo Baia. Ponte Preta e Ituano farão duelo direto contra o rebaixamento no Moisés Lucarelli, segunda-feira que vem, às 20 horas. A Macaca soma 34 pontos e tem um de vantagem sobre a zona da degola, enquanto que o Galo está com 35 e pode ser ultrapassado na classificação em caso de resultado positivo do time campineiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre a Ponte Preta. Elvis faz desabafo contra a arbitragem. Se estão querendo derrubar a gente, é só avisar que é mais fácil. As pautas do Guarani. Entrevista coletiva, Humberto Louser. Treinador argumentou que mesmo com um a menos, o Guarani teve boas possibilidades de empatar o jogo contra o Vitória. Humberto Louser comentou também que o Bugre está vivo na competição e vai buscar a recuperação contra o Mirassol. Guarani deixou o G4 da Série B. A equipe de Humberto Louser foi derrotada em Salvador por 2-0, diante do Vitória pela 33ª rodada. Bugre tem 54 pontos, mesmo número de pontos do Juventude, mas perde em número de vitórias, 16 contra 15 do Guarani. Com a expulsão de Matheus Bueno na derrota para o Vitória 2-0 ontem em Salvador, a tendência é que Lucas Araújo assuma a vaga no meio-campo para o próximo jogo contra o Mirassol, sexta-feira, 21h30 em Mirassol. Mas a principal novidade deverá ser o retorno do zagueiro Alan Santos, recuperado de lesão. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Humberto Louser demonstrou insatisfação com a atuação do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. No entanto, o comandante Alviverde preferiu não entrar no mérito e evitou falar do assunto. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Alô, Carlos Batista, um grande abraço para você, boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes. Vamos para as pautas do programa, né, Batistão? No Fala Galera, qual a sua opinião sobre o desabafo do Elvis no microfone da Band? O Meia questionou a conduta dos árbitros no jogo da Macaca. Se estão querendo derrubar a gente, é só avisar que é mais fácil. Olha, Batista, claro que houve o erro, né, de arbitragem em alguns jogos da Ponte, isso foi notório, isso a gente, todas as vezes, inclusive pautando nos nossos comentários, principalmente nos meus comentários também, pautando alguns erros de arbitragem, mas está acontecendo erro no campeonato inteiro, está acontecendo erro em tudo quanto é jogo, o VAR se metendo onde não é chamado, árbitros batendo no peito sem ir no monitor e visualizar. Então, assim, os erros acontecem. Agora, vou fazer uma pergunta para o torcedor ponte-pretano. Será que se o juiz tivesse anulado aquele primeiro gol do Atlético Goianiense que estava impedido, a Ponte teria vencido o jogo? Pela bola que jogou? Então essa tem que ser a pergunta. Porque, claro, erros vão acontecer para lá, para cá, né, em tudo quanto é lado, em tudo quanto é jogo.
Agora, precisa ver a análise técnica do time. Esse time ele mereceu ganhar o jogo ontem do Atlético Goianiense, mesmo com esse gol irregular, na minha opinião. Então é isso que nós temos que analisar. Então, para mim, eu acho que foi importante o desabafo do Elvis, até para que possa botar um pouco mais de pressão, né, na comissão de arbitragem, na própria CBF. Tudo bem, ok. Mas não acho que seja esse o problema da Ponte. E para o lado do Guarani, qual a sua opinião sobre a expulsão do Matheus Bueno contra o Vitória aos 16 minutos do primeiro tempo? O árbitro foi rigoroso ou o jogador mereceu o cartão vermelho? Ô Batista, analisando as imagens hoje com mais calma, participei hoje do programa Os Donos da Bola na tela da Band também, a gente mostrando a todo momento, eu acho que o Matheus Bueno falou alguma coisa para o árbitro. Tem uma imagem que o jogador do Vitória, depois que está no chão, dá uma cobrada, né, incisiva no árbitro. Opa, ô. Então, assim, na minha opinião, além de fazer aquele gesto, o Matheus Bueno falou alguma coisa se dirigindo ao árbitro. E aí, meu amigo, o árbitro FIFA, experiente, macaco velho, né, foi lá e escutou, ouviu, o jogador já tinha amarelo, e aí o cartão amarelo ele foi merecido, tá? No primeiro lance, na entrada que o Matheus Bueno dá no jogador do Vitória. E depois, ele com certeza falou alguma coisa se dirigindo ao árbitro, e aí, meu amigo, aí não tem o que falar. É cartão amarelo, segundo amarelo, vermelho. Para mim, o árbitro agiu corretamente, claro e óbvio, na imagem que eu tenho, deduzindo que o Matheus Bueno falou alguma coisa se dirigindo ao árbitro. Errou o Matheus Bueno, prejudicando o Guarani na derrota em Salvador para o Vitória 2-0. 17h12 em Campinas. Siga mandando as suas mensagens 971021493. 971021493. Mande para cá mensagens sobre os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira debater. E teremos também no programa de hoje as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Os comentaristas escolhem um tema. Fernando Diniz deve fazer 3 mudanças na equipe que entrará em campo amanhã, às 21 horas, contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo marcado, portanto, para essa terça-feira. O treinador fez 3 mudanças em relação ao time que empatou em 1-1 com a Venezuela na última quinta. Na lateral direita, Ian Couto entrou no lugar de Danilo, que se lesionou no confronto e foi cortado. Já pela esquerda, Guilherme Arana foi sacado para dar a vaga a Carlos Augusto. Por fim, Gabriel Jesus terá uma chance no comando de ataque no lugar de Richarlison. Notícia 2. O técnico Tite foi apresentado oficialmente no Flamengo nesta segunda-feira e deu a sua primeira entrevista coletiva à frente do rubro-negro. O treinador aproveitou o espaço para explicar os motivos que o levaram a assumir o comando do clube ainda em 2023. Ao deixar a seleção brasileira após a Copa do Mundo no Catar, Tite afirmou que não assumiria nenhum time de futebol brasileiro em 2023. Para o treinador, esse acordo com o Flamengo foi um ajuste de datas para o projeto de 2024. Abre aspas. O projeto pesou mais forte. Ele traz riscos e benefícios, porque o objetivo é a classificação direta para a Libertadores. Esse é o objetivo real. Fecha aspas. Notícia 3. O Santos vive momento de embalo e recuperação no Campeonato Brasileiro sob o comando de Marcelo Fernandes. O Peixe acumula 9 pontos conquistados em 3 partidas, ou seja, 100% de aproveitamento. Com isso, no próximo compromisso, diante do Red Bull Bragantino,
às 20 horas, na próxima quinta-feira, o time alvinegro busca a 4ª vitória consecutiva, feito que não acontece desde novembro de 2019, ano em que foi vice-campeão brasileiro. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um tema para colocar a sua opinião. 17h15, rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Book ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens 971021493. 971021493. Os temas do dia, caso você queira participar,
ou então qualquer outro tema. Qual a sua opinião sobre o desabafo do Elvis no microfone da Band em rede nacional? O Meia questionou a conduta dos árbitros nos jogos da Macaca. Se estão querendo derrubar a gente, é só avisar que é mais fácil, disse o jogador pontepretano. Para os bugrinos, qual a sua opinião sobre a expulsão do Matheus Bueno contra o Vitória aos 26 minutos do primeiro tempo? O árbitro foi rigoroso ou o jogador mereceu o cartão vermelho? 971021493. Ouvinte participa, mensagem de áudio. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e equipe da Band. Gostaria que todos estão falando que os juízes estão perseguindo a Ponte Preta. Gostaria que você e o Carlos Henrique comentassem a cotovelada que o Gé deu no adversário bem no início do jogo e que todos os juízes expulsam. E no caso dele, nem amarelo deu. Obrigado. José Máximo, Jardim Chapadão, Campinas. Abraço, muito obrigado. Quem estava na transmissão, né, era o Tigrão. O Carlos Henrique fez o jogo do Guarani. E o Tigrão, em tempo real, fez exatamente esse pronunciamento, dizendo que o Gé foi infantil. Deu uma cotovelada 1 minuto e meio de jogo e poderia ter sido expulso. O árbitro, ele não foi no VAR, também não foi chamado a atenção pelo VAR e o jogador escapou de ser expulso. Depois, num outro lance, muito parecido, só que deu um pontapé por trás, ele tomou o cartão amarelo e no intervalo foi substituído. O Gé, ele tem um comportamento varzeano. Ele jogou até bem pouco tempo atrás, na Zona Leste, lá em São Paulo, campeonato amador. Campeonato amador, a gente sabe que a pegada é violenta o tempo inteiro, né? E ele trouxe para o profissionalismo esse péssimo hábito de dar essas cotoveladas, de dar pontapé, e ele não é um jogador de marcação. Ele é um atacante. E ele, além de desfalcar o time, porque ele é bom jogador, ele é bom no arremate. Tanto é que fez um belíssimo gol contra a equipe do Sport no retorno. Ele passou muito tempo inativo, né? Devido a uma cirurgia de hérnia de disco. E nesse jogo, ele desfalcou o time da Ponte em todo o segundo tempo e vai desfalcar o time da Ponte no jogo. Aí sim, esse jogo é de vida ou morte contra a equipe do Ituano. Contra o Atlético Goianiense, daqui a pouco vamos falar um pouco mais. O Atlético Goianiense vai subir. Não era esse o jogo. Muito mais time do que a Ponte. Agora, Ituano não. Esse é confronto direto. Então o Gé tem que ser chamado às falas. Alguém tem que conversar com ele e explicar: ô amigo, você não está mais disputando o campeonato amador. Isso aqui é profissionalismo. Tem que ter um pouco mais de pensamento, né? Ele poderia ter desfalcado o time da Ponte com 1 minuto e meio de jogo. Imagina, a Ponte perdeu. Poderia ter tomado uma goleada se acontece isso. Então o ouvinte está correto nesse aspecto, só que a Ponte tem sido muito mais prejudicada do que beneficiada. Erros acontecem para todos os times. Só que no caso da Ponte está acontecendo muito mais contra do que a favor. Mais um ouvinte no ar. Fala Batista, fala pessoal, Bruno Guzmán aqui sobre a expulsão do Matheus Bueno. Eu achei justo o segundo amarelo que consequentemente causou aí a expulsão dele. Né, a gente aqui no Brinco de Ouro também cobraria um segundo amarelo, né, uma atuação do árbitro mais enérgica como foi. Porém, eu não concordo com a marcação da primeira falta. Na verdade, concordo com a marcação da falta também que o Matheus Bueno fez para parar a jogada num contra-ataque do Vitória. Mas o jogador que roubou a bola do Bruno José, para mim, na minha opinião, foi falta. Então eu acho que isso sim prejudicou o Guarani, mas não a expulsão do Bueno, porque ele cavou isso mesmo, né? Ele sabia que estava com o segundo amarelo, então nesse ponto ele errou.
e a arbitragem não. Mas a arbitragem, no meu entendimento, errou em não marcar a falta no desarme no Bruno José, que ocasionou o primeiro amarelo do Matheus Bueno. Valeu, galera, um abraço e boa semana a todos. Abraço, muito obrigado. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais e importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado, parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. Ô Greg, só uma colocação sua sobre essa questão do Gé. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Você se lembra aquela confusão que teve com o Matheus Jesus. Os dois foram expulsos. Então, você que foi profissional 20 anos jogando futebol, qual é basicamente a dificuldade que tem um jogador que não fez base, que sai do amador e vai para o profissional? É possível corrigir esse tipo de postura ou não? Sim, é possível. É possível e você fazer com que o jogador entenda que ele está prejudicando não só ele, mas todo o time. E o Gé, você citou agora essa do Matheus Jesus, mas ele já teve outras aí também. Né? Expulsões, inclusive, prejudicando o time da Ponte. Porque o Gé é bom jogador, é um jogador importante, é um jogador que, se tiver realmente com a cabeça no lugar, vai ajudar, né? Mas a gente sabe que ele tem esse perfil diferente, é um perfil que tem que dar um puxãozão de orelha. O Hélio dos Anjos, na época, você se lembra, Batista, falava muito sobre isso, que o Gé, ele falava desse jeito, o Gé, ele é diferente, né? E nós estamos trabalhando, nós estamos tentando trazê-lo para o lado profissional. Porque sempre fica, né? Faz pouco tempo ele estava jogando na várzea, no futebol amador, e ali as coisas são diferentes, isso é fato. E, né, a arbitragem é diferente, tudo é diferente. E o Gé, ele precisa começar a entender que hoje ele é um atleta profissional. Ele é um cara que defende uma camisa de muita história, de uma grande torcida e de um time que precisa dele. Ele precisa começar a entender isso. Então, a gente percebe que é difícil, tá, Batista? É complicado. Muitas vezes o jogador, ele sabe entender. Eu já, por exemplo, joguei com jogadores que vieram da várzea, do futebol da várzea, e rapidamente já se encaixaram, já pegaram o fio da meada, já colaram nos jogadores experientes, né? E as coisas aconteceram naturalmente. Agora, o Gé me parece que é um cara, é fora da casinha, né? É um jogador diferente e as coisas têm que ser mais devagar, né? Tem que ser gradativamente para que ele possa realmente entender que o futebol profissional é extremamente diferente do futebol amador. 17h28 em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que segue a sua sina, já são 6 partidas sem vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O último triunfo foi ainda no mês de agosto. De lá para cá, desde aquela vitória sobre o Londrina pelo placar de 1-0, a Ponte Preta não sabe o que é vencer na competição. O último revés aconteceu ontem, né, Batista? Jogando no estádio Moisés Zucarelli, a Ponte acabou perdendo para o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. O técnico João Brigatti, que fez apenas uma mudança na equipe titular com relação à equipe anterior que jogou contra o Sport, a entrada do Tomás Kaique na zaga, acabou mantendo o mesmo time que iniciara a partida lá na Ilha do Retiro, mas o rendimento da equipe foi totalmente diferente. A equipe da Ponte Preta acabou aí sendo envolvida pelo Atlético Goianiense, sofreu um gol aos 20 minutos do primeiro tempo, depois não conseguiu reagir e no finalzinho acabou tomando o segundo gol. Ao final do jogo, o técnico João Brigatti tentou explicar o rendimento do time, a derrota para o Atlético Goianiense,
e lamentou a queda de rendimento do time de uma partida para outra. É complicado vir aqui depois de uma derrota dessa e pedir para que a gente tenha calma, principalmente nesse momento, ter paciência nesse momento, pedir para que o torcedor nos incentive até o final, mas se a gente deixar o desespero tomar conta, aí fica inevitável uma situação mais complicada. Então a gente pede, eu como comandante técnico da equipe, venho pedir para que a gente tenha essa calma, essa tranquilidade em relação aos dias que a gente vai ter em relação ao trabalho pela frente, para que a gente possa, na segunda-feira, frente ao Ituano, ter uma outra apresentação totalmente diferente, principalmente em alguns momentos do jogo de hoje. A gente sabia da dificuldade que a gente ia ter. O que me preocupou um pouco em relação ao último jogo foi a recuperação dessa semana, principalmente o trabalho que nós fizemos, e muitos jogadores estavam abaixo daquilo que nós esperávamos. Principalmente o setor de meio de campo, o setor de criação nosso, que a gente não conseguia chegar no campo ofensivo. Se eu não me engano, o Atlético teve uma ou duas oportunidades no primeiro tempo, conseguiu concluir em gol, que dificultou ainda mais a gente está dentro do campo ofensivo para a gente criar situações. Então o que a gente pede nesse momento, em cima dos atletas que nós temos, em cima do elenco que nós temos, é uma tranquilidade para a gente poder trabalhar. Nós estamos desesperados, nós estamos numa situação muito preocupante. Então, só assim, com essa tranquilidade, com esse pensamento positivo e, logicamente, trabalhando muito e escolhendo as peças melhores para o próximo jogo, a gente consegue reverter essa situação. Além de não ter rendido bem, né, a Ponte Preta mostrou-se bastante nervosa na partida de ontem, né? Jogadores importantes aí foram amarelados, receberam inclusive o terceiro cartão amarelo, caso do atacante Gé. A novidade foi a presença do Pablo Diego, né? Entrou durante a partida, mais precisamente no intervalo. Ele que não jogava havia praticamente todo um turno, né? A expectativa de melhora no sistema ofensivo da Ponte Preta, mas ontem não conseguiu render bem nem mesmo o Pablo Diego. E ao final da partida também, na entrevista coletiva, o Batista, o Brigatti foi perguntado sobre a questão do emocional, né? A gente percebeu os jogadores da Ponte, além de nervosos, abatidos também após o jogo, após a derrota. E o técnico da Ponte Preta falou sobre essa questão emocional. Se isso também ter sido um adversário da Ponte, um empecilho a mais nesta briga, nesta luta pela recuperação na competição. Vamos ouvir o que disse o Brigatti. Na verdade, a parte emocional aqui na Ponte Preta a gente não conta, né? Aqui é tudo negativo, não estou falando da Ponte Preta do estádio, né? O que vem de fora. São coisas ruins, coisas que jogando sempre para baixo, então a gente tem que ter essa recuperação interior nossa aqui do elenco, trabalhar bastante. A gente está numa situação muito complicada, já falei isso para vocês, mas não é desesperador, né? E a gente precisa dessa tranquilidade. Lógico, ter a calma na reapresentação, para a gente escolher os melhores atletas, né? Trabalho de força em cima deles, para ver os melhores atletas que estejam com saúde, porque a gente vai necessitar. E, logicamente, o lado emocional, depois de uma derrota dessa, tem que ser trabalhado. A gente trabalha o dia todo com eles, né? Passa situações, principalmente de vídeos, de conversas que a gente tem na palestra, para poder ter uma autoestima, né? E sendo profissional, só de você acordar e trabalhar numa grande instituição como é a Ponte Preta, você já tem que estar motivado. Então, o outro lado, sabemos a dificuldade, já temos que encarar de frente essa dificuldade. E é isso que a gente vai começar ao longo da semana. A Ponte Preta volta a campo agora, Batista, e ouvintes do Esporte em Debate na próxima segunda-feira. Joga em casa mais uma vez no estádio Moisés Zucarelli contra o Ituano. E a reapresentação, por isso, acontece amanhã. E a partir de amanhã, o técnico João Brigatti em campo vai tentar quebrar a cabeça para definir o time que vai enfrentar o time do Ituano. Não terá os desfalques que eu já disse, né? Não terá o Gé e também Felipinho, titulares, que receberam o terceiro cartão amarelo, e o Elvis, que não é titular, mas é importante também receber o terceiro amarelo. Os três estão fora. Fica a expectativa pela volta do Fábio Sanches, a zaga, e também do Matheus Silva. A dupla titular que ficou de fora entrega ao departamento médico. Resta saber se o Pablo Diego vai ter aí mais condições físicas para, quem sabe, começar a partida como titular. Isso faria com que o Eliel passasse ali pro setor do meio da área, né, como centroavante, com o Pablo Diego jogando pela ponta.
são possibilidades, são algumas das opções que tem o técnico Brigatti para escalar o time da Ponte Preta. A Macaca, 6 partidas sem vitória, 1 ponto apenas acima da zona do rebaixamento. Batista. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, viu? Prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência. Você pode confiar no trabalho da Renova Piscinas, que é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e também piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e também hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar também com a Renova Piscinas. Tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados e tem projetos. Sim, quer reformar a piscina, não sabe direito o que fazer. Fale com a Renova Piscinas, eles fazem o projeto para você. E tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Lá no site tem mais informações. Anote aí, renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Ô, Gregor, falando da Ponte, a Macaca perdeu o jogo, placar de 2-0. O segundo gol foi no finalzinho, né? 50 minutos. Matheus Peixoto. Valeu a lei do ex. Matheus Peixoto já jogou na Macaca. E ele marcou um gol com enorme facilidade. Fez o segundo. Mas a Ponte já vinha perdendo a partida desde os 16 minutos do primeiro tempo. O que você achou? Qual é o motivo? Por quê que a Ponte não conseguiu ao menos empatar, o que seria um bom resultado com o Atlético Goianiense em Gleger? Eu acho, Batista, ouvintes, até por uma questão de ter sido um atleta, né? De saber o que acontece, de agora os momentos ruins, os momentos bons, e a gente ter essa percepção, né, do que está acontecendo. Quando o cara ele vai ficando experiente, o jogador vai ficando mais experiente, ele começa a detectar algumas coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí para o torcedor da Ponte entender o que eu estou falando. Poxa vida, olha o primeiro tempo que a Ponte fez contra o fortíssimo time do Sport, que para mim, ainda mesmo vitória na liderança, tecnicamente falando, o melhor time da Série B para mim esse ano é o time do Sport, tá? Eu tenho dito isso desde o início da competição. E aí a Ponte vai para lá, faz um primeiro tempo arrasador, amassando o time do Sport, metendo 3-0 no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, nas mexidas, tal, a Ponte não superou ali, não conseguiu manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade, acabou tomando um empate. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: será que jogando em casa, do lado do torcedor, mas poxa vida, Gleg, estava enfrentando o Atlético Goianiense, que vem numa sequência avassaladora, vem ganhando de todo mundo, saiu lá de uma situação ruim, já encostou lá no G4. Isso aí, cara, se você conseguir igualar na parte física, de intensidade, de empenho, dedicação, concentração no jogo, você consegue superar o adversário que é melhor tecnicamente. Porque a gente está aqui analisando o jogo da Ponte e do Atlético Goianiense. Tecnicamente falando, tem mais investimento, é um melhor time, esse time do Atlético, indiscutível isso. Tá? A tabela está mostrando isso, né? Agora, não dá para o cara, por exemplo, eu citei hoje no programa Os Donos da Bola o exemplo do Arthur. Olha o segundo gol do Matheus Peixoto. Cara, parece que o cara tá passeando no shopping, cara. Situação ruim do time, né? Não conseguindo bons resultados. Apesar do bom primeiro tempo lá contra o Sport, né? Mas a Ponte precisa ganhar o jogo.
Ela precisa vencer, ela precisa de 3 pontos. Não adianta, o empate lá contra o Sport foi legal, beleza, tal, mas olhando a tabela foi ruim. Porque a Ponte hoje ela está apenas 1 ponto do Z4. Olha a situação da Ponte, né? E aí tem jogos pesados, jogos importantes, que ela não consegue manter uma regularidade. Pô, não dá para admitir isso, cara. Cadê os jogadores mais experientes? O Fábio Sanches, o próprio Arthur, cara, que é um jogador experiente, que é um jogador experiente, um jogador que pode amanhã ou depois chamar a responsabilidade no vestiário. Mas cadê esses caras? Então, para mim, o que está faltando para o time da Ponte é isso. É chamar a responsabilidade e, como é que pode a gente fazer um primeiro tempo que fez contra o Sport e depois fazer o jogo que fez contra o Atlético Goianiense? Tirando todos os acontecidos, tudo que aconteceu na partida. Então, eu acho que Elvis, que é um jogador experiente e respeitado, né, o próprio Kaique França, esses caras precisam chamar dentro do vestiário e chamar a responsabilidade. Né? O pessoal que está no YouTube aí está vendo agora a imagem do segundo gol. É impressionante a má vontade que os caras vão na bola. E aí o Matheus Peixoto, que é um jogador experiente, um jogador tarimbado, né? Um cara que está sempre ali incomodando, deu liberdade pro cara, o cara vai botar a bola. Isso ele sabe fazer. Tudo que um jogador como o Matheus Peixoto quer é liberdade dentro da área. E a Ponte deu e ofereceu para que ele pudesse fazer o segundo gol e matar o jogo. Então, Batista, ouvintes, eu acho que a situação é a falta de ter alguém que chame a responsabilidade. Não dá para ficar agora jogando a culpa toda no João Brigatti, na comissão técnica, né, na diretoria. Não dá. Não dá mais. Não dá mais tempo. Faltam 6 rodadas. O João Brigatti é um cara que chama, um cara que tá sempre ali, que cobra, né? E ele disse desde o momento em que assumiu, se não botar a bunda no chão comigo não vai jogar. É exatamente esse o discurso agora. Não adianta ficar só no discurso. Não adianta ficar só na preleção, no hotel, na concentração, no vestiário. Tem que ser lá dentro do campo. Tem que ser o time que foi no primeiro tempo contra o Sport. Aí, eu estava na transmissão. Eu e Carlos Henrique. Empatou o jogo, beleza, estava ganhando de 3, tomou um empate e tal, mas nós vimos algo diferente desse time. Aí chega no próximo jogo, que é a hora de evoluir, que é a hora de mostrar pra torcida, tá vendo? Agora as coisas mudaram aqui. Não, caiu na mesma mesmice que estava rodada antes. Então, que derrubaram o treinador Pintado. Então eu acho que chegou um momento agora, desses jogadores mais experientes, chamarem essa responsabilidade. A Ponte está com algum problema, não sei, tá com algum problema fora do campo, mas agora não vai adiantar nada ficar se lamentando. Sabe o que vai acontecer agora? Vai só piorar a situação se não jogar, se não ganhar jogo, se não chegar agora no próximo jogo do Ituano e ganhar a partida, e somar 3 pontos, que é um adversário direto. Mas a situação realmente é preocupante, porque só olhar as rodadas dos times que estão competindo com a Ponte e o que a Ponte tem pela frente. Esse jogo do Ituano aí mesmo vai ser um jogo dificílimo. Mas eu acredito muito no trabalho do João. E eu acredito também, Batista, que o João Brigatti deve estar falando a mesma coisa dentro do vestiário, que os atletas experientes têm que chamar essa responsabilidade. Você vai mandando para cá suas mensagens 971021493, participando dos temas do dia. Diz aqui o ouvinte mandando para cá mensagem. Quero concordar com quem critica a Ponte Preta. O grupo atual não é excelente, mas a formação estava boa. Mas qual time teve os problemas de contusão que a Macaquinha teve? 4 ou 5 titulares com contusão grave. Ficaram fora de quase o campeonato todo. Esses problemas começaram com a contusão do goleiro Ivan. Aí começa o olho gordo, a inveja. Pergunto qual outro goleiro foi para o departamento médico e ficou praticamente 1 ano ali se tratando. Depois vieram os demais. Jogador com trinca na bacia. Qual outro teve esse problema? Outro com hérnia de disco. 2 outros com um problema no joelho. E tem mais um jogador que talvez seria nosso Marco Aurélio. Atual quebrou o calcanhar. Tem o outro que de repente surge com um tumor na cabeça.
E os demais problemas médicos e de cartões amarelos e vermelhos, o departamento de futebol, que na minha opinião foi bem escolhido, e acredito que se teve um erro foi trazer o Pintado. Não tenho certeza, mas acho que foi este ano mesmo que deram a ele total liberdade para montar a Inter de Limeira. E olha o que aconteceu, caíram, então poderia ter sido ele, então não poderia ter sido ele. Esse foi um erro grave. Agora vocês falaram sobre aquele jogo com a Aparecidense anulado. Problemas com a arbitragem vêm desde muito tempo. Começa em 1971, quando o canalha, palavras do ouvinte, ficou de pouco tempo acompanhando o maior culpado do futebol, está na situação que o Galvão Bueno. A mensagem é muito longa, né? Já está mudando o assunto e também não assinou. Sim, assinou. Antônio Admir Antonioli. Antônio Admir Antonioli. Será que é parente do Gilberto Antonioli? Conheci o Gilberto Antonioli. É proprietário do supermercado Barão, de Barão Geraldo. Já falecido, né? O Antonioli, que era proprietário do supermercado. Não sei se é parente ou não, mas Antônio Admir Antonioli é o ouvinte aqui que faz colocações importantes com relação ao departamento médico da Macaca. Realmente, né, o Gleger, a Ponte tem sido perseguida incansavelmente pelas muitas contusões ao longo desse campeonato, né? Sim, por exemplo, nessa última partida estava sem os dois zagueiros titulares contundidos, Fábio Sanches e o Matheus Silva. Essa daí que ele diz do Gé com o Pablo Diego, lembra aquela dupla, Pablo Diego e Gé, entrosadíssimas, que terminaram muito bem o Campeonato Paulista, inclusive sendo campeões? Não, a Ponte não tinha mais. Ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Mas, ô Batista, a gente percebe que diante de todo o cenário, os jogadores eles precisam estar mais fechados. Você viu? O Gé já está na atividade aí. Eu vi aí alguns treinos, o Pablo Diego já está. O ano é muito longo, o campeonato é longo. São 38 rodadas. E os outros times, se você pegar aí, puxar o histórico de outros times aí que estão competindo com a Ponte, que estão na parte de baixo da tabela, até mesmo os que estão em cima, eles também vão ter problemas com contusões. Porque isso é absolutamente normal no futebol. Por isso que a gente sempre cobra boas contratações pontuais, ter um elenco equilibrado, para que na hora que aconteça isso, o time não perde o ritmo. Não perde o ritmo. A Ponte iniciou muito mal a competição. Esse que foi o grande problema. E agora, na hora de que chega ali no funil, né, que faltam apenas 6 rodadas, ela está a 1 ponto só da zona de rebaixamento. Teve aquela sequência boa com o Felipe Moreira, que foram acho que 3 ou 4 vitórias seguidas, 3, né? 3 vitórias seguidas, mas aí ela não conseguiu se manter. Sempre ali, oscila. O exemplo tá aí, eu estava falando isso agora. É só pegar o jogo do Sport com o jogo do Atlético Goianiense. São duas equipes que estão no G4. O jogo que a Ponte fez contra o Sport e o jogo que a Ponte fez com o Atlético Goianiense, que nós vamos ver todo o desequilíbrio. Continue mandando para cá suas mensagens, 971021493, 971021493. Boa tarde, Batista. Sei que vocês não podem afirmar sem informações confiáveis, mas eu, como torcedor, digo: o problema da Ponte é o atraso dos salários. Pode-se ver claramente alguns jogadores fazendo corpo mole. Eloir Pianca. Eloir, eu respeito demais a sua opinião, mas não vejo que é esse o problema. Eu não vejo nenhum jogador da Ponte fazendo corpo mole. Eu não sei se o salário está atrasado ou não. Não tenho acesso às informações do Departamento Financeiro da Ponte. Então não posso afirmar isso, né?
A informação que eu tenho é aquela que foi passada aqui mesmo na Rádio Bandeirantes pelo Marco Eberlin. Disse na oportunidade que o salário não estava atrasado, tinha sido feito um acordo, né, para o pagamento até o dia 30 daquele mês. Então, se o pagamento não foi efetuado no dia 30, são 2 meses, porque as empresas pagam sempre no 5º dia útil e os clubes de futebol têm um acordo diferente. No caso da Ponte, pagar dentro do mês. Se é pagar dentro do mês, então, no caso, a Ponte estaria com 2 meses de salários atrasados. É uma leitura que eu estou fazendo diante daquilo que foi dito aqui, o presidente da Ponte. Mas não vejo, você vê alguma coisa nesse sentido? Para mim são outros motivos, porque não vejo e acho também que nenhum jogador faz corpo mole por causa de atraso de salário. Eu acho que emocionalmente pode ter aí algum resultado, né? Porque atraso de salário é um problema muito sério. O jogador, não são todos os jogadores que têm o recurso financeiro, reserva financeira, para poder suportar aí 2, 3 meses sem receber. Alguns têm, mas a imensa maioria não tem. Aí é aluguel de casa, é a prestação do carro, é a escola da criança, e eu passei por isso. Trabalhei numa emissora lá em Araraquara, onde o mês tinha 90 dias. E aí, toda a tarde, final da tarde, começo de noite, chegava em casa e a Márcia, Helena Márcia Batista, a minha querida esposa, perguntava, e aí, saiu o ordenado? Não, não saiu. Aí no outro dia a mesma coisa. E aí é o seguinte, é o que a gente fazia. Calcei a cara, fui lá pedir para comprar fiado, lá num mercado onde a gente pegava frutas. Eu tinha minha filha, Poliana, que hoje tem 41 anos, tinha 1 ano e meio, e ela precisava comer frutas. Tinha que comprar fiado. Comprava no açougue, caderneta, marca lá, né? Você vai e pega 1, 2 quilos e o cara lá, não estou dizendo que todos fazem isso, mas existe a possibilidade de acontecer um negócio desse tipo. E aí vai atrasando, é o aluguel que paga com juro, é a prestação, e aí entra no banco, enfim, vira uma bola de neve, né? Então o salário que já não era bom, acaba ficando pior ainda, porque quando recebe, você vai lá dar um pouco, porque já está devendo. Recebe 1 mês, está devendo 2, né? E aí vai lá e dá um pouco e fica aquela situação terrível. Jamais, em tempo algum, eu entrei no ar para apresentar um programa ou para narrar um jogo afetado por um problema de atraso de salário lá na emissora que eu trabalhava em Araraquara. Nunca aconteceu isso. E o Gleger jogou 20 anos. Se quiser, pode falar também, deve ter passado por uma situação como essa. Pode emocionalmente, no convívio com a família, com a esposa, isso pode realmente acarretar algum problema emocional. Agora, deliberadamente, o jogador, no momento em que a bola rola, fazer corpo mole, não jogar por atraso de salário, eu nunca vi. E você, Gleger? É muito complicada a situação. Eu queria, antes você me perguntou aí se eu já passei por uma situação parecida com essa. Sim, já passei por uma situação e pode ter certeza, né, que se está aí 3 ou 4 salários atrasados, e isso aí virou uma moda no futebol, né, Batista? Isso aí, a grande maioria dos times tem um certo atraso aqui, outro ali, né, que olha, nós estamos esperando um dinheiro aqui entrar para que a gente possa acertar. Então, assim, isso aí virou moda no futebol. Virou moda, tá? Isso aí é fato, desde a minha época. E eu passei uma situação muito parecida em 2003, há 20 anos atrás, na Portuguesa de Desportos, que disputava a Série A do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, e disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. E nós ficamos na Portuguesa 7 meses. É a verdade, 7 meses sem receber salário. 7 meses. Então, assim, só que, e aí foi aonde
eu acabei virando um dos líderes do time naquela ocasião, porque eu falava para os caras, eu falava, gente, se a gente fizer corpo mole, se a gente desistir, é pior. É pior, porque o cara vai mandar embora, porque você está fazendo corpo mole, que você não está jogando nada, os caras vão te mandar embora. O que é 5, 6 meses? Vai virar, porque aí você vai ter que sair, vai ter que ir para a justiça, vai ter que, né? Vai acabar virando 5, 6, 10 anos, porque só vai receber isso depois de 10 anos, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos se fechar, vamos fazer um bom campeonato, vamos fazer um campeonato equilibrado, vamos mostrar para todo mundo que nós estamos aqui, realmente é para a nossa família, é para honrar o nome do clube, é para honrar a torcida que o time tem, e depois, a hora que terminar, a gente vai e cobra dos caras, porque nós temos um argumento. Né, Batista? É aquela famosa história de que, olha, faça os caras me deverem, eu não vou dever para ninguém. E era isso que nós fazíamos. Então, joga a responsabilidade sempre pro lado de lá. Mostra que aqui você está fazendo o seu trabalho, mostra que aqui você está dando o seu melhor, porque olha só, se você faz corpo mole, o seu time vai ser rebaixado, você não jogou absolutamente nada, como é que você vai ter um novo contrato? Como é que você vai recuperar o prejuízo que você teve, né, desses 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses que está atrasado? Porque a única maneira de você recuperar ou amenizar é você continuar trabalhando para que depois você possa cobrar e automaticamente você despertando o interesse de outros clubes. Porque aí você, o time está com uma dificuldade aqui, beleza, né? Mas eu estou fazendo a minha, estou indo bem, né? Tô fechando o gol, tô marcando o gol, tô marcando uma barbaridade, tô sendo líder de assistência, líder de roubada de bola, e vai aparecer um outro time, e aí eu faço um bom contrato, e aí eu recupero todo o prejuízo que aconteceu. Então, tudo que você fizer diferente de que não seja se entregar, é ruim para você mesmo. Não, é ruim para o clube? Claro que é, mas é pior para o atleta. É muito pior para o atleta. E é isso que os caras têm que começar a entender. Porque se você aí depois vem a outra pergunta sua. Tem jogador que faz corpo mole? Tem. Tem jogador que faz. O próprio exemplo aí, foi meu amigo até hoje, né? Que é uma lenda do futebol, que é o Vampeta. Lembra o que o Vampeta falou na época do Flamengo? Ah, eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo. Então tem jogador que faz isso. Só que a grande realidade de tudo é que não adianta nada, é pior para o próprio atleta. É ruim para a torcida, é ruim para o clube, é ruim para todo mundo. Mas para o atleta é a vida dele, é a carreira dele. Pô, olha a mancha que fica numa carreira num descenso. Olha a mancha que fica na carreira de um atleta. Ah, esse campeonato brasileiro, ele estava onde? Ele estava na Ponte Preta. Nossa, que campeonato que foi. Nem vamos atrás de outro, porque a Ponte Preta foi muito mal. Então dá uma olhada para você ver como que gira todo esse negócio e cai sempre no colo do jogador. Que é o cara que está lá dentro do campo, é ele que tem oportunidade. Por isso que eu costumo dizer sempre que tem a responsabilidade do treinador, que tem a responsabilidade da comissão técnica, dos staffs, de todo mundo, mas a grande responsabilidade é do atleta, porque é ele que está dentro do campo. É ele que tem a oportunidade de reverter uma situação negativa, é ele que tem a oportunidade de segurar uma posição positiva, né, dentro do campo, dentro do jogo. Então, a grande responsabilidade sempre é do atleta, porque é ele que está lá dentro executando. Porque às vezes o treinador fala para você, ô Batista, chuta com a direita. Mas se você fala, pô, mas se eu chutar com a direita eu não vou fazer o gol, eu vou chutar com a esquerda porque eu vou fazer. A decisão final é sua. Você tem a orientação do treinador. Mas lá dentro do campo é você que tem que fazer. A leitura é do treinador, ajusta aqui, marca aqui, pega ali, o time vem por aqui e por ali. Mas dentro do campo a decisão sempre é do atleta, porque é ele que está dentro do campo. Então, Batista, eu acho que é uma situação, e eu vejo como você isso. Eu acho que a situação da Ponte não é os caras deixar, porque a gente vê uma dedicação, os caras correndo, lutando, tentando. O que está faltando realmente é chamar a responsabilidade. É saber que a situação é ruim, né? Na humildade, e começar a correr ainda mais. Está correndo bastante? Tá. Mas para reverter a situação negativa, tem que correr dobrado. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara.
100% frango, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa ali com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Davi Batista, JP de Moraes da Padrancheta. Batista, eu acho que o cartão do Bueno não foi nem o segundo problema. O problema foi lá no primeiro, né? Porque antes dele tomar o cartão, teve uma falta na cara do juiz, no Bruno José, que ele não deu. Aí na sequência, para não tomar o contra-ataque, ele fez a falta e tomou o cartão. Inclusive depois até saiu o gol do Vitória. Então essa polêmica toda poderia ter sido evitada se o juiz fizesse a obrigação dele e marcasse a falta que foi na cara dele, no Bruno José. O Bruno José foi agarrado e ele não deu. E aí gerou esse primeiro cartão do Bruno, do Bueno. E depois ele acabou tomando aquele lá. Eu acho que nem foi. O Greg falou que xingou o juiz, falou alguma coisa pro juiz. Acho que não foi não. Ele deu um tapa na bola. O juiz até fez o gesto, né? Se tivesse xingado, acho que ele teria tomado o vermelho direto. Mas eu acho que o problema foi lá no primeiro cartão. Mas não tem nada não. O Guarani vai subir, a tabela favorece a gente tem jogos fáceis aí em casa. Tem o Criciúma, que não é tão fácil, mas está em viés de baixa. E dá para tirar um pontinho do Mirassol lá também sexta-feira. Nós vamos subir. Vem em mim, Série A! Aí, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, a equipe nota 10 da Bandeirantes Campinas. Ô, Batista, eu tava ouvindo o jogo da Chape e o pessoal da imprensa lá, eles estão falando que a Chapecoense juntou lá diretoria e conselho, fazendo de tudo para dar um bicho legal para a turma lá, de 300 mil por vitória, e já começou contra o Criciúma. Olha, e os caras lá tá com a faca no dente, hein, para poder não ser rebaixado, e eu tô com medo da Ponte, sério risco, viu, porque ela não apresenta sinal de melhora nenhum. Um abraço a toda a equipe aí. Abraço, muito obrigado, mais um. Batista e equipe da Band, é o Itamar. Ô Batista, eu não concordo com a expulsão do Matheus Bueno, não. O juiz foi muito rigoroso, não só na primeira falta, como na segunda também. Onde ele estava de costa para o seu adversário, sem querer ele fez a falta no cara. Aí ele errou em jogar a bola no chão, com raiva. Aí ele merecido o cartão amarelo por isso daí. Mas na primeira falta o juiz foi muito rigoroso, viu, Batista? Ok, um abraço, mais um. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa da Bandeirantes, é o Fernando Ponte Pretano de Sumaré. Olha, a respeito do Gé, eu acho que ele tem que abaixar a bola um pouco, que ele está começando a carreira dele no futebol e se doar mais, né? Largar a mão desse negócio aí de arrumar confusão à toa, né? E se não acontecer isso, eu acho que a Ponte tem que encerrar o contrato dele e mandar ele de volta lá pro Itaperense lá, que eu acho que é lá que é o lugar dele, pelo jeito. Tá bom? Abraço. Abraço, muito obrigado, mais um. Bem, amigos da Band, Wesley Neves do Parque São Quirino. A respeito do cartão vermelho tomado pelo Matheus Bueno, eu fico sim pensando, né? O Guarani já tomou um gol que depois de 2 minutos que aconteceu o gol, comemoração e tudo mais, foram lá chamar o VAR e marcaram um pênalti. Coisa que ninguém tinha visto, nem o próprio jogador do time adversário tinha visto, marcaram um pênalti lá e o Guarani acabou cedendo o empate naquele jogo. Agora eu fico perguntando, cadê o VAR que não viu a falta no Bruno José? Cadê? Porque se acontece a falta no Bruno José,
Então quer dizer que o Matheus Bueno estava certo em reclamar. Ele estava certo, ele reclamou de uma falta que aconteceu lá atrás, e o problema não foi ele ter feito a falta. Ele deu soco na bola apontando que lá atrás não foi marcado a falta. Lá no Bruno José. Por isso que ele estava revoltado, por isso que ele ficou nervoso. Eu fiquei nervoso em casa. Imagina o jogador dentro de campo, se ele é profissional ou não, ele também tem sangue, ele é ser humano. Então tá errado, o VAR deveria ter sido acionado e falar, tira o cartão, não é para cartão, porque lá atrás houve a falta. Cadê o VAR? Ok, mais um. Boa tarde, Batistão. Aqui quem fala é o Aguinaldo do Proença. Batista, eu quero parabenizar aí o Gleger. Ele é um excelente comentarista. Me lembro que o ano passado, quando a torcida do Guarani estava querendo a contratação do Regis, o Greg alertou, olha, esse cara nem no banco ele está ficando no Coritiba. O Gleger falou. E olha o que está acontecendo agora. Um baita investimento nesse cara, tudo bem com o Coritiba que paga o salário desse cara, mas ele era um cara que era para resolver agora. E naquela época lá, que ele nem jogava bem pro Coritiba, nem no banco ficava, o Gleger já alertava. Então quero parabenizar o Gleger, né, porque ele estava certo. Um abraço aí para todos, Batista. Ótima semana aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batistão, tudo bem? Toda a galera da Rádio Bandeirantes. Aqui é o Zé Neves. Tô indo para Educador e tô ouvindo vocês aqui. Parabéns pelo programa. É sensacional. E como vocês sabem, sou ponte pretano da pele até o osso. Aê. E o meu pensamento, eu imagino que seja o mesmo pensamento de uma boa parte da torcida da Ponte. A gente está cansado, Batista. A gente não aguenta mais administrações desastrosas. Entra ano, sai ano. E parece que nada muda na Praça Francisco Ursaia. A última administração decente que eu me lembro na Ponte foi na gestão do Márcio Della Volpe, que eu me lembro. Depois disso, é uma luta desgraçada para não cair e alguns lampejos de vitória, como a Série A2 desse ano, que foi assim uma coisa realmente inesperada. Estamos cansados e eu defendo que apenas uma SAF pode salvar a Ponte Preta. A gente pode ter uma administração legal no clube e partir para o profissionalismo. Queria saber o que vocês acham. Um grande abraço. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Zé Neves, hein, ô Gleger? Ouvinte assíduo aqui da nossa programação. Zé Neves, um dos maiores humoristas do Brasil. Ele é um baita de um humorista e um ponte pretano da pele até o osso, como ele disse aí. E ele conhece, viu, Batista? A gente conversa sempre aí nos corredores aí do Complexo Bandeirantes, né? E o Zé é um cara que entende de bola, cara. Eu acho que ele tá correto com o que ele tá dizendo. Porque hoje, se você não consegue profissionalizar, fica difícil, né? A questão do SAF também, questão de investimentos. Então, porque os times, né, e não só a Ponte, tá? Outros grandes clubes aí pelo interior afora, fecharam as portas, cara, porque não tem condições. É muito complicado, a conta não fecha. Então, um beijo grande para você, Zé. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Você é um monstro sagrado. Ele vai estar em Hortolândia, viu, Batista? Fazendo um stand-up. E eu estarei lá, com certeza, na primeira fileira. Depois divulga aí o local. Fala pra gente onde que é, né? Pra gente divulgar aí, dar um... Ele não precisa, mas é sempre bom fazer a divulgação, né? Sempre bom, sempre bom. Vai ser lá no Teatro lá da Cultura, no teatro aqui de Hortolândia. Todo mundo conhece lá o teatro ali no Jardim Amanda. E é um sucesso total. Já é a terceira vez que ele está vindo aqui em Hortolândia, sempre lotado. Os ingressos se esgotam uma semana antes do show. É monstro sagrado, Zé Neves. O assunto tá quente, então é hora de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com ele, é o motor do seu carro que não esquenta. Você sabia que uma das principais causas de problemas do motor é devido ao superaquecimento? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos.
São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse agora paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h10, um rápido intervalo e voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19-98315-0091. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h14, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes.
Final de semana não foi legal, né, Batista? A Ponte derrotada às 15h45, o Guarani um pouco mais tarde, tudo isso no domingo, e infelizmente tivemos aí essa dificuldade, a Ponte mais ameaçada do que nunca, infelizmente. Né, 1 ponto aí da Chapecoense, agora com um jogo complicadíssimo em casa contra o Ituano, e o Guarani com a expulsão muito cedo, o jogo era difícil naturalmente, com 1 a menos durante metade do primeiro tempo e depois durante todo o segundo tempo. Não tinha o que fazer, não tinha muito como escapar da derrota inevitável que acabou sendo confirmada dentro de Salvador. Aí no Fala Galera Alvinegro, qual a sua opinião sobre o desabafo do Elvis no microfone da Band? Isso foi ontem. O Meia questionou a conduta dos árbitros nos Jogos da Macaca. Se estão querendo derrubar a Ponte, se estão querendo derrubar a gente, é só avisar que é mais fácil. Bom, aquela coisa, né? Meio de jogo, sai o gol, o VAR demora 7 minutos, e aí todo mundo na expectativa de que ele ia dar um impedimento, porque para demorar tanto para traçar as linhas, e aí acabou confirmando o gol, e uma inversão aqui, outra ali, mas a verdade é uma atmosfera muito pesada na Ponte, um resultado que não poderia ter acontecido, um resultado que ninguém esperava, depois da boa atuação em Recife, e estava todo mundo de cabeça quente. Compreensível o desabafo do Elvis, mas eu acho que pelo menos no jogo de ontem, em outras partidas não, mas no jogo de ontem, para mim, sem fundamento, injustificável. Eu acho que a arbitragem, fora esse lance polêmico do primeiro gol, mas muito difícil, não interferiu. É que a Ponte, ao longo do campeonato, vem sendo muito prejudicada, como, aliás, tinha acontecido lá em Recife. Um desabafo fruto da cabeça muito quente e do momento difícil do time na competição. Fora isso, tudo normal, e eu espero que o Elvis não venha a sofrer aí nenhuma punição em função meramente desse desabafo. E o Fala Galera Alviverde, descendo a Avenida Ayrton Senna, qual a sua opinião sobre a expulsão de Matheus Bueno contra o Vitória aos 26 minutos do primeiro tempo? O árbitro foi rigoroso ou o jogador mereceu o cartão vermelho? Eu acho que o jogador mereceu o cartão vermelho porque ele foi inocente. Ele já tinha cartão amarelo e ninguém questionou o cartão amarelo. E aí o árbitro assinala mais uma marcação contra o Guarani e ele pega a bola na cara do árbitro assintosamente e joga a bola violentamente contra o chão ou bate na bola contra o chão e sai reclamando assintosamente. A reação que ele teve de reclamação foi para receber um cartão amarelo. E ele deveria, sabendo que estava pendurado, talvez não acreditando por ser começo de jogo, que o juiz ia aplicar o cartão vermelho, ou o segundo amarelo, ele pagou para ver e viu. Eu acho que foi, para não dizer pouco inteligente, foi minimamente imprudente e um pouco inocente o Matheus Bueno. Para mim, uma expulsão justa, ele deu causa. Bastaria ter saído de perto e tocar a bola naturalmente, sem fazer nenhuma falta mais violenta e sem reclamar que ele teria terminado a partida e não teria prejudicado o Guarani de maneira tão sensível. Batista. 18h18 em Campinas, esporte em debate no seu rádio. Aroma das Ervas tem uma linha completa de temperos, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis
para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br e você vai se surpreender experimentando o nosso chimichurri. 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 Aê, sensacional. 18h20, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h23, informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando aqui no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Carlos Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando agora com as informações do Guarani. Bugre que deixou o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, como tá concorrido, né, esse G4. Com a derrota de ontem para o Vitória pelo placar de 2-0, o Guarani termina a rodada na 5ª colocação, independente do resultado de hoje do jogo entre Juventude e Sport Recife em Caxias do Sul. No jogo de ontem, na derrota para o Vitória lá no estádio Barradão em Salvador, completamente lotado, o Guarani acabou aí sentindo muito a expulsão do Matheus Bueno. Matheus Bueno tomou um cartão amarelo por um puxão, né? Depois, por reclamação, ele acabou recebendo ainda no primeiro tempo o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho, fazendo que o Guarani terminasse aí o restante da partida com um jogador a menos, acabou dificultando bastante as coisas. Léo Gamalho fez o gol do Vitória ainda no primeiro tempo, e depois o time baiano acabou ampliando no começo do segundo tempo. Ao final do jogo, o técnico Humberto Louser falou sobre a partida e lamentou
os erros aí que o Guarani acabou cometendo e algumas desatenções que custaram a derrota. É claro que hoje o futebol é tão disputado e um jogo desse tamanho também, que o detalhe iria fazer a diferença, né? Favorável a alguma equipe. Você perder um atleta logo no início do jogo, isso é um fator que dificultou ainda mais para nós. Mas mesmo assim, mesmo saindo atrás, com um jogador a menos, nós tivemos possibilidades de empatar o jogo, ainda no primeiro tempo. Terminamos com 3 situações claras ali para a gente poder, pelo menos, levar o jogo por um intervalo com igualdade no placar. Felizmente, no segundo tempo, logo no início, nós procuramos ajustar aqui no intervalo. Logo no início, tomamos um gol de bola parada. Prejudicou muito, mas a equipe se manteve organizada, foi buscar o resultado para diminuir o placar. Tivemos possibilidade, o goleiro fez boas intervenções, a defesa do adversário tirando a bola em cima da linha. Então, parabenizar a entrega, o comprometimento desses atletas que lutaram do início ao fim, mesmo com essa desigualdade numérica dentro do jogo. Infelizmente, o resultado que desejavam não foi aquilo que nós trabalhamos para conquistar. Agora é levantar a cabeça. Perdemos uma batalha, a guerra continua e continuar trabalhando, recuperar esses atletas. A partir de amanhã já voltar as nossas atenções para mais um duelo que teremos fora de casa contra o Mirassol, que é uma grande equipe que vem crescendo também na competição, para que a gente possa ir lá e dessa vez ter uma sorte melhor. A expulsão, né, do Matheus Bueno, ela foi bastante criticada pelos jogadores do Guarani, porque o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo do Matheus Bueno surgiu após uma falta que não foi marcada para cima do Bruno José, uma falta clara, né, não foi marcada a favor do Bruno José. O Vitória recuperou a bola e o Matheus Bueno acabou cometendo, puxou, né, tem um puxão de camisa. Pela falta tudo bem, mas a falta anterior aconteceu a favor do Guarani, que não foi dada pela arbitragem. E também a própria expulsão, segundo o cartão amarelo recebido pelo Matheus Bueno, foi alvo de críticas porque os jogadores do Guarani acharam que o árbitro foi muito rigoroso. Diogo Matheus, por exemplo, de forma irônica, ele parabenizou a arbitragem ao final da partida em entrevista concedida ainda dentro do campo. Humberto Louser, ele não quis falar muito sobre a arbitragem, né? Preferiu focar no time, na preparação do time para a sequência do campeonato, mas já citou casos em que o Guarani também foi prejudicado ao longo da competição. Olha, eu como de costume, já teve situações, né, internamente, eu conversando com as pessoas responsáveis para fazer esse tipo de argumentação. Tem vitórias nossas, né, tem resultados favoráveis nossos, a gente foi prejudicado. Então, tenho certeza que o Guarani irá fazer algum tipo de representação quanto a isso, mas eu não gosto de falar e vou me manter dessa maneira e focar naquilo que cabe a mim, aquilo que eu consigo controlar. Então a gente vai trabalhar bastante. Como eu falei, não era o resultado que desejavam, mas a equipe, mesmo com toda a adversidade que encontramos, sabíamos que ia encontrar. Nós tivemos, mesmo com um jogador a menos, possibilidade de empatar e levar um resultado com algum ponto para Campinas. Infelizmente isso não aconteceu, mas parabenizar a luta desses atletas, a entrega que eles tiveram. Não é simples jogar aqui e tirar coisas boas desse jogo, fazer os ajustes naquilo que a gente precisa melhorar para que a gente possa chegar mais forte lá contra o Mirassol, tirar essas lições aqui, e essa derrota tem que servir para nos impulsionar, para nos fortalecer, para nos unir ainda mais em busca desse sonhado acesso à primeira divisão. Bem, mas não dá tempo mais para ficar lamentando, né? A reta final do campeonato tá aí, o Guarani volta a campo na sexta-feira, mais uma vez fora de casa, vai jogar contra o Mirassol, lá na cidade de Mirassol. O Mirassol também vem bem aí numa ascendente no campeonato, um adversário complicado direto, mas que o Guarani, claro, tem totais condições de buscar a vitória mesmo fora de casa. Para esta partida, Humberto Louser não terá aí a presença do Matheus Bueno, né? Exatamente por cumprir suspensão pela expulsão. Ele pode optar pelo Lucas Araújo, né? Lucas Araújo, que inclusive entrou ontem no lugar do Bruninho para suprir a ausência após a saída, né? A expulsão do Matheus Bueno. É a possibilidade que tem o Humberto Louser. Apenas esse problema, né? O Alan Santos deve voltar. O Alan Santos, recuperado aí de contusão, já está liberado pelo departamento médico, deve voltar no lugar do Valber. Independente da formação, vai ter toda a semana para preparar o técnico Humberto Louser. O Guarani vai em busca da reabilitação. Afinal, já são 2 partidas sem vitória. Empate com Vila Nova, derrota para o Vitória. Próximo jogo na sexta-feira contra o Mirassol. Batista. 18h29, e o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção.
A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. Anote aí, 19 é o código de área. E o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, horário especial das 8 da manhã até ao meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. São 18 horas e 30 minutos. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai poder acompanhar agora o primeiro cartão tomado pelo Matheus Bueno. Até hoje na tela da Band surgiu lá um comentário. O CH comentou que tinha tido um pontapé por trás do Matheus Bueno. E, na verdade, você vai observar que teve uma falta clara no Bruno José. E aí, para matar o contra-ataque, o Matheus Bueno vai lá e puxa pela camisa o jogador Mateuzinho. E aí toma o cartão amarelo. Então esse é o primeiro cartão. O Guarani está no ataque. Bruno José está com a bola. O Bruno José recebeu uma falta claríssima. E o árbitro não marca. Aí, para matar o contra-ataque, você que está no YouTube está vendo o momento exato em que o Bruno José recebe a falta. O time do Vitória sai rapidamente em contra-ataque e o Mateuzinho coloca a bola entre as pernas do Matheus Bueno. O Matheus Bueno, que foi driblado, vem atrás do Mateuzinho e o puxa pela camisa. Pelo puxão na camisa, o árbitro deu o cartão amarelo. Então, primeiro, erro da arbitragem. Deveria ter marcado a falta no Bruno José. A falta foi clara. Um empurrão por trás, braço direito, nas costas do Bruno José. Primeiro erro. Aí depois vem o Matheus Bueno, toma uma caneta e depois ele puxa o Mateuzinho pela camisa. Cartão amarelo bem aplicado. Daqui a pouco vamos mostrar o lance da expulsão. Mas, ô Gleger, você está vendo aí o lance. O que você achou? Primeiro foi falta, né? Foi falta pro Guarani. Eu concordo da reclamação. Estavam os outros na TV, né? E aí, se realmente tivesse tido um pontapé, eu acho que o cartão seria bem aplicado. Mas aí a gente vê, não é um lance para cartão, no meio do campo. Né? Então, para mim agora... Então, assim, quero até pedir desculpas aí ao nosso ouvinte, né? Porque eu tinha uma outra informação, eu não trabalhei no jogo ontem, né? Estava num trânsito, numa viagem, e aí acabou que eu dei a minha opinião em cima daquela informação que a gente tinha. Mas agora eu quero ratificar aquilo, porque foi falta, e eu não sei se é o Bruno José, tá na imagem aqui, eu acho que quem recebe a falta ali, o Bruno José tá mais à frente ali, Batista. Não, é o Bruno José. É o Bruno José. É o Bruno José? Sim. Então, legal. Então, o Bruno José. Então, para mim, falta no Bruno José, né? E depois, no lance, que tem a falta também, do Matheus Bueno. Mas não, para mim, não seria para cartão amarelo, não. Foi um puxão no meio do campo. Nós estamos vendo a imagem aqui agora. No meio do campo. Então, para mim, errou a arbitragem. E para você, Tigrão, em cima desse lance aí, o que você achou? Não, eu acho que o erro da arbitragem é de não ter dado a falta no Bruno José. Eu acho que a falta no Bruno José existiu, dá uma impressão de escorregão, mas ele toma um empurrão pelas costas.
Aí é o erro da arbitragem. Então, se ela marca a falta, o lance não... Por exemplo, se ele tivesse dado cartão vermelho para o Matheus Bueno, o VAR ia dizer, ó, vai ter que tirar o cartão vermelho porque o lance estava viciado. Em lance de cartão vermelho, eles chamam para ver se o cartão vermelho é plausível ou não. E aí eles vão dizer, ó, na origem do lance, se você tivesse dado, você não precisaria ter dado o vermelho, porque não tinha ocorrido a jogada. Como foi só amarelo, em amarelo o VAR não participa. Então vamos lá. Para mim, erro na marcação, na não marcação da falta no Bruno José. Como ele não marcou a falta e a jogada prosseguiu, o puxão de camisa, sendo no meio de campo, sendo próximo da área, é protocolar, todo árbitro dá o cartão amarelo. Puxou a camisa, em 90%, 95% dos lances, o juiz, todos eles, aplica o cartão amarelo, até porque foi assintoso também e era um lance de contra-ataque. Muito bem. E no lance do cartão vermelho que a gente vai mostrar daqui a pouco, aí a gente comenta em cima. Então, resumindo, prejudicado o Guarani na origem do lance. Não precisaria ter continuado o lance se ele dá a falta e aí não haveria necessidade do puxão. Agora, o puxão foi para cartão amarelo. Acho que o Guarani foi prejudicado. Eu sigo com você mesmo, né? Agora com o lance da expulsão. Só para a gente concluir aqui, esse é o lance da expulsão. Vitória está com a bola. Bruno José está no ataque. E aí o Vitória vem no contra-ataque para matar de novo o contra-ataque. Aí ele comete a falta. Não, é o próprio Bueno. Então, exatamente. É o próprio Matheus Bueno. Ele comete a falta para matar o contra-ataque, o Matheus Bueno. Aí é o lance da expulsão. Aí ele foi inocente, na casa do adversário, com aquele público todo. Olha aí. E ele desloca o jogador do Vitória. Aí o juiz está a 3 metros dele, ele dá um soco, um tapa forte na bola e joga a bola no gramado. Quer dizer, é um juiz também temperamental, é um juiz extremamente vaidoso, que gosta também de holofotes, como a maioria deles. Mas eu acho que, olha lá, houve a falta. E aí o juiz dá. Olha lá o que faz o Matheus Bueno. Assintosamente desrespeita o árbitro. Então tem que saber também o estilo de arbitragem. Tem juiz que é mais na boa tal, e tem juiz que não. Então ele, Matheus Bueno, sabendo que tinha o cartão amarelo, não poderia ter feito isso daí. Você concorda comigo ou não? Sim. Até o torcedor do Guarani sabe, olha lá, pegou a bola e bum, mas na cara do juiz. Aí se o juiz não toma uma atitude, ele também perde completamente a autoridade do jogo. Eu acho que foi... vou deixar por imprudente aqui, para deixar bem pequenininho a minha crítica, tá? Para deixar bem suave. Foi imprudente, né? E foi pouco inteligente também o Matheus Bueno. Agora, não invalida o erro do árbitro no primeiro cartão amarelo. E para você, Gleger? Então, eu já, para mim já não... Esse cartão aí, né, do segundo lance, para mim era para tomar cartão amarelo sim. E tem mais, hein? Tem uma atitude do jogador do Vitória, na hora que ele sofre a falta e o Matheus Bueno bate na bola, né? A atitude dele é meio que, olha aí, olha o que ele falou. Então, pra mim, o Matheus Bueno fala alguma bobagem, né? Fala alguma besteira ali. Vai pra lá, vai pra cá, entendeu? Não, então, aí o árbitro tava muito próximo e aí ele já vai com o cartão na mão, amarelo na mão, sabendo já que seria o segundo e teria que expulsá-lo. Ele, inclusive, até procura ali o cartão vermelho. Então, Batista, voltando, lá no primeiro lance, para mim, falta no Bruno José e um lance não para cartão. O lance tem um puxão ali, legal, tá, mas estava no meio de campo, não ia fazer absolutamente nada o jogador, então ele poderia dar a falta e segue o jogo. Agora, esse aí... Mas todos os árbitros dão, viu, Gleger? Tudo bem, então beleza. Então, assim, tá bom, vamos usar o critério e vamos dar o cartão. Então, expulso corretamente. Mas, no lance do Bruno José, ele teria que ter dado a falta. Wagner do Nascimento Magalhães. Esse é o árbitro do jogo. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas acompanhou aí os lances em tempo real, junto com os comentários. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Um rodízio de pizza sensacional.
Eu repito, um rodízio de pizza sensacional, com a melhor pizza de Campinas, saborosa, com muito mais recheio. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, pizza da melhor qualidade, rodízio de pizza de terça a sábado, muito bem servido, é sem miséria mesmo. E tem o melhor self-service de Campinas, aos sábados e aos domingos, saboroso churrasco. Gosta de churrasco? Então compareça lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que tem também buffet e à la carte. E com relação à pizza, são mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. E tem cervejas geladíssimas e grande variedade de sucos. Ambiente agradável, atendimento, preço baixo, salão climatizado, ótimo lugar para reunir a família, a empresa, o pessoal aí do futebol, aquele encontro sensacional dos amigos. E você ganha desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Anote o WhatsApp 974106068. O endereço, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. São 18h41, vamos comentar aqui o jogo do Guarani. E aí, ô Tigrão, você viu alguma coisa que pudesse levar a um resultado melhor? Por exemplo, um empate ou resultado 2-0 para o Vitória? Foi merecido. Guarani perdeu o jogo, hein, Tigrão? Eu vi sim, Batista. Poderia ter sido diferente. Aliás, o goleiro do Vitória trabalhou muito. E ele é um dos melhores goleiros do campeonato. Pelo menos por 4 oportunidades. Ele andou fazendo defesas importantíssimas. E o Guarani, quando perdia o jogo por 1-0, poderia ter empatado ainda com o Matheus Bueno em campo. E depois, com 10 jogadores, com as alterações que foram processadas, sobretudo a primeira, né? Onde ele reconstitui as famosíssimas 2 linhas de 4, ele fez uma espécie assim, de 4-4-1. Foi o que ele fez, isolando apenas um jogador à frente e reconstituindo a marcação. Eu achei que quando ele tirou o Bruninho, que ele tirou a força do Guarani. Eu achei que quando ele tirou o Bruninho, ele tirou a possibilidade de contra-ataque do Guarani, né? Mas, na verdade, não. Ele vem com o Lucas Araújo e aí mantém um esquema ainda sólido de marcação, mantém ainda um esquema de boa distribuição em campo, de boa ocupação de espaços e não abre mão de atacar. E olha que o Matheus Bueno foi expulso aos 26 do primeiro tempo e o Guarani criou pelo menos 3 ou 4 oportunidades ainda na primeira etapa. Lógico que aí volta. E quando volta desligado e toma o gol a 4 minutos, aí prejudicou demais. Mas o Guarani fez um jogo parelho. Fez um jogo de igual para igual com o Vitória. Quem está no YouTube aí está vendo nesse momento o segundo gol do Vitória, onde o Lucão, né, não disputa a bola. Né? Ele fica olhando para a bola e não percebe que tem um cara nas costas dele, subindo para fazer o gol, que é o zagueirão do Vitória. Aliás, é o 5º gol dele dentro da competição. Então, eu acho que do mesmo jeito que o Guarani perdeu o jogo, principalmente porque tinha um jogador a menos, e fundamentalmente porque tomou esse gol aí logo na largada do segundo tempo, da mesma forma que isso aconteceu, também poderia ter acontecido o contrário. Eu me atrevo a dizer que o goleiro baiano trabalhou muito mais do que o próprio Pegorari. Lucas Arcanjo pegou mais do que o Pegorari. Então foi um jogo lá e cá. Claro que o Vitória mais preciso nas finalizações, o Vitória mais agudo, o Vitória mais objetivo,
com superioridade numérica. Mas não foi uma derrota assim, nossa, não jogou nada, não teve poder de reação. Teve sim, tanto é que o Vitória ficou gastando o tempo até praticamente a última bola do jogo, e teve um lance que a gente está revendo agora, em que o zagueiro do Vitória tira em cima da linha, já no finalzinho do segundo tempo, uma cabeçada sem ângulo do Guarani, e se essa bola entra, ainda ia dar correria. Então o Vitória claramente gastava o tempo com muita preocupação de tomar um gol e trazer de volta o Guarani para a partida. Então poderia ter ocorrido um resultado diferente? Claro que sim. Perfeito. E me atrevo a dizer que com 11 contra 11, o Guarani não teria perdido o jogo e teria trazido para Campinas pelo menos o empate, Batista. Quero ouvir o Gleger também, mas antes, todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da UESCO é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática. A Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Então, é isso aí. Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 em todo o país. Vai de UESCO. O UESCO, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. 18h46, e a sua opinião também, essa derrota, o que pode significar aí para o Guarani na trajetória daquilo que pretende o Bugre, hein, Gleger? Bom, primeiro dizer que significa que o Guarani não depende mais somente dele para o acesso, né? Porque já está fora do G4. Então, assim, ele precisa fazer a parte dele e torcer para que os outros não o façam. Eu não achei que o Guarani fez um bom jogo, apesar de até os 16 minutos, onde houve a expulsão, tinha um meio de campo que estava ainda tentando alguma coisa, e aí você tem a expulsão, aí você tem que mexer para ajustar, né? E aí ele tira o Bruninho, coloca o Lucas Araújo, e aí o Guarani do final do primeiro tempo, né? Terminou o primeiro tempo, vamos dizer assim, jogando bem, tentando, chegando ali e tal, mas depois volta para o segundo tempo e já toma o segundo gol, né? Aí não teve como, não teve jeito, o Vitória ganhando já a partida, 2-0, veio para trás, aí muda totalmente a estratégia, muda totalmente as alternativas, fica numa espécie de manutenção de resultado, segurando para uma espetada, né, para tentar fazer o gol no contra-ataque, mas eu acho que o sistema defensivo do Guarani não foi bem, o primeiro gol não pode, né? Se você vê a metida de bola, tinham 3 do Guarani contra 1 do Vitória, ele faz a bola entrar, e aí tem o giro do atleta que bate para uma grande defesa do Pegorari, a bola vai lá do outro lado, aí o Léo Gamalho, você vai jogar contra o Léo Gamalho, que é um cara que tem presença de área, é um cara que se ficar sozinho, ele vai trazer problema, né? Será que ninguém conseguiu orientar, entrou, cola no jogador? O primeiro gol a gente é notório que tá todo mundo olhando a bola, e o Léo Gamalho tá ali sozinho, não teve trabalho nenhum, só virou o corpo e tirou do Pegorari. Então, assim, no primeiro gol, no segundo gol a mesma coisa, o sistema defensivo dormindo, porque o cara vem lá de trás, né, e dá uma testada e faz o segundo gol. Então, assim, eu acho que o sistema defensivo do Guarani não foi o mesmo, né? Aliás, no jogo do Vila Nova já teve alguns problemas também, que o Vila Nova foi muito contundente em algumas jogadas, o Guarani poderia até ter perdido aquela partida, né? Fez o gol também no finalzinho, perde esse jogo para o Vitória, sai do G4,
Então, assim, tem um jogo fora de casa contra um bom time que, se ganhar, entra na briga. Então, dá uma olhada no tamanho do problema do Guarani. Eu acredito muito no acesso do Guarani, tenho dito isso desde quando Humberto Lousa chegou, teve aquela sequência, o Guarani faz boas apresentações, bons resultados, entra no G4. Eu tô dizendo, olha, o Guarani vai subir. Agora, tem que ligar a luz de alerta, porque foram 2 partidas, uma derrota e uma onde você faz um gol nos últimos minutos, no desespero. O Guarani poderia, em 6 pontos, fez apenas 1. E olha os concorrentes agora. O Juventude vai enfrentar o Tombense. O Sport, eu tô falando na próxima rodada, tá? O Sport recebe... É um time lá de baixo também. O Sport recebe um time lá de baixo. O Novo Horizontino tem um jogo não tão difícil. O Vitória enfrenta o Londrina. Então dá uma olhada para você ver o tamanho. Então, Guarani, quando você... Faltando apenas 6 rodadas... Sport Chapecoense, Gleber. Chapecoense, exatamente. Lá na Ilha do Retiro. Então, na ilha. Olha aí, dá uma olhada o tamanho. Então, assim... E ainda o Sport joga hoje, pode abrir mais a vantagem. Pode abrir mais a vantagem, perfeitamente. Joga bem com Juventude lá em Caxias. Bem lembrado. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que a luz de alerta tem que estar ligada e que o Guarani não é que parou de jogar, né? Não é que parou de jogar, mas... Não dá pra diminuir a passada, não. Se não continuar naquela mesma toada que vinha, né, daqueles outros jogos com bons resultados, dentro e fora de casa, o Guarani vai ficar fora do G4. Porque agora, repito mais uma vez, e para finalizar o meu comentário, não depende mais dele. O Guarani hoje está em 5º colocado e não depende apenas de si para conquistar o acesso. Batista. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD ou câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h52, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in, mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, entrada das Colinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h59 em Campinas. Vamos com um ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte participando conosco. Boa tarde, Fer Batista e toda a equipe. Desde já desejo uma ótima semana a todos. Sou Ponte Pretano e a Ponte Preta, ela tem o pior futebol da Série B, na minha opinião. E assim, ela só escapa do rebaixamento esse ano se for pela incompetência dos seus concorrentes. Porque por ela própria, ela não consegue escapar não. É a única maneira dela escapar pela incompetência dos outros. Porque tá fácil pra ela cair esse ano, viu? Infelizmente. Com dor no coração eu falo isso. Gilson Teles, Porto Seguro Campinas. Abraço, mais um. Amigos da Band, o torcedor do Guarani tem que parar de reclamar de arbitragem e começar a jogar bola. O Guarani caiu de produção aí. Contra o Novo Horizontino deu sorte. Contra o Vila Nova achou aquele gol de empate. Foi mal contra o CRB, foi mal contra o Vitória. Tá na hora, o Guarani tem que mostrar as caras agora. Ou ganha do Mirassol, ou vai ser aquele desespero. Vamos lá, tomara que o Bugrão nos dê essa alegria que faz tempo, hein? Abraço, Fábio Bogrino, 71. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Primeira vez falando com vocês, um imenso prazer. Gostaria de estar falando num momento mais feliz, mas infelizmente nesse momento triste da história da Ponte Preta.
Desculpa discordar aí do amigo Gleger. Balela, o time da Ponte inteiro está fazendo corpo mole. Não é possível que vocês não enxerguem isso. Vocês estão querendo enganar a quem? O time da Ponte não joga bola. Eles se escondem no campo. É uma vergonha o que esse time está fazendo. Um abraço. Espero que a Ponte consiga sair dessa, mas eu duvido muito. Série C. Parabéns, Eberlin e MRP. Um abraço, muito obrigado pela sua participação. Agora aqui ninguém engana ninguém, não. Aqui cada um tem a sua opinião e fala aquilo que está vendo. Nunca precisei enganar ninguém em toda a minha vida, graças a Deus. Tive muitas dificuldades e as dificuldades foram o aço estrutural para a construção do meu caráter. Não preciso enganar ninguém. Nunca precisei humilhar ninguém para me sentir superior. Nunca precisei fingir aquilo que não era para conquistar o que conquistei. Nunca precisei enganar e nem mentir para me dar bem na vida. Então, uma acusação sem fundamento, perguntando quem que nós estamos querendo enganar. Felizmente, aqui não existe ninguém com esse tipo de procedimento. Você errou o alvo, meu caro. Mais um ouvinte no ar. Fala, Tigrão. Renan, aqui da Vila Carminha. Tigrão, referente ao Matheus Bueno aí, com certeza, acho que ele foi um pouco infantil, né? Fazendo isso na cara do árbitro. Mas a gente também tem que levar em consideração que o árbitro também pilhou muito, né? Lembrando que o primeiro cartão que ele tomou foi uma falta no Bruno José, que ele teve que parar a jogada. Então a arbitragem também ela acaba pilhando muito o jogador. E creio eu que no lance que ele tomou o segundo amarelo e o vermelho, nem falta foi. Então a gente também tem que ver o lado do jogador. Um jogo duro, que o árbitro pilhando, invertendo falta, dando faltinha boba, falta que não era. O jogador se descontrola, não eximindo a culpa dele, mas a gente também tem que levar isso em consideração, né? É um jogo que vale campeonato, não é um jogo qualquer. Tá bom? Valeu, Renan de Oliveira, aqui da Vila Caminho. Um abraço. Concordo com você, concordo. Não discordo, não. Tanto é que eu disse que o Guarani foi prejudicado, porque na primeira expulsão, se o juiz tivesse anotado, na primeira expulsão, perdão, no primeiro cartão amarelo, se o juiz tivesse anotado a falta que aconteceu, o lance não teria tido prosseguimento e não precisaria o puxão. Não precisaria o puxão de camisa por parte do Matheus Bueno. Você tem razão. Agora, já que o juiz errou e já que ele estava amarelado, para que pegar a bola também, né? E bater na bola com aquela força? Ele deu um tapa na bola assim, como se tivesse com raiva, né? Pegou e socou a bola no chão. Deu um impulsinho, deu um tapão na bola, na cara do juiz. E o que o jogador do Vitória ficou mostrando pro juiz, apontando, daí, você não vai fazer nada, olha o que ele tá fazendo, não foi nem xingamento, é que foi uma reclamação assintosa. E ou o juiz toma uma atitude naquele momento, ou ele perde a autoridade. Mas eu não discordo de você, não. Um abraço aí a todos da Vila Carminha. Não discordo, não. Houve prejuízo do Guarani, sim, por parte da arbitragem, mas isso não invalida também o desequilíbrio num jogo de tamanho grau de dificuldade e de tamanha importância do seu Matheus Bueno, que sabendo que já estava pendurado no jogo, teria que ter sido um pouco mais comedido nas suas atitudes. Gleger, você está enganado, o Guarani só depende dele. A diferença entre ele e o Atlético é de 2 pontos. Portanto, se o Guarani ganhar todas, ele sobe. E tem o confronto direto, né? O Guarani pega o Atlético Goianiense na última rodada da Série B. Tem razão o ouvinte. Tem razão, tem esse jogo do Atlético Goianiense aí que passou batido aqui nas minhas anotações. O Eduardo César. Um abraço ao Eduardo César aí, muito obrigado, né? E é isso mesmo, agora tem razão. Só que, né, para não depender de ninguém, precisa ganhar todas.
Vamos aqui com as pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um tema. Tema 1. Fernando Diniz deve fazer 3 mudanças na equipe que entrará em campo amanhã, às 9h contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa. As mudanças são em relação ao time que empatou em 1-1 com a Venezuela na última quinta-feira. Na lateral direita, Ian Couto vai para o lugar do Danilo. Saiu lesionado e foi cortado. Na esquerda, Guilherme Arana foi sacado para dar a vaga para o Carlos Augusto, que é quem deve jogar. E por fim, Gabriel Jesus deve ocupar o comando de ataque no lugar do Richarlison. Tema 2. O técnico Tite foi apresentado oficialmente no Flamengo nesta segunda-feira e deu a sua primeira entrevista coletiva. O treinador aproveitou o espaço para explicar os motivos que o levaram a assumir o comando do clube em 2023. Ao deixar a seleção brasileira, após a Copa do Catar, Tite afirmou que não assumiria nenhum time brasileiro em 2023. Para o treinador, esse acordo com o Flamengo é um ajuste de datas para o projeto 2024. Abre aspas. O projeto pesou mais forte. Ele traz riscos e benefícios, porque o objetivo é a classificação direta para a Libertadores. Esse é o objetivo real. Fecha aspas. Notícia 3. O Santos vive momento de embalo e recuperação no Campeonato Brasileiro sob o comando de Marcelo Fernandes. O Peixe acumula 9 pontos conquistados em 3 partidas, ou seja, 100% de aproveitamento. Com isso, no próximo compromisso diante do Red Bull Bragantino, às 20 horas, próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, a equipe alvinegra busca a 4ª vitória consecutiva, feito que não acontece desde novembro de 2019. 2019 foi o ano que o time do Santos foi vice-campeão brasileiro. Ô Gleger, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Do Santos Futebol Clube. Vai lá. E que nas mãos, né, do Marcelo Fernandes, aliás, o Marcelo Fernandes, vocês gostam de ficar tirando sarro em mim, Batista, mas eu já joguei com o Marcelo Fernandes na Portuguesa em 2003, na minha chegada. Eu estava contando aquela situação toda de 7 meses de salário atrasado. O Marcelo Fernandes era desse time, né? E eu queria parabenizar pelo trabalho que ele tem feito e mostrado, né, ao futebol brasileiro o quão é importante o treinador estar do lado do jogador, né? O treinador tá jogando junto, tá mostrando, tá falando a língua do atleta, porque o time do Santos é exatamente o mesmo, né? É exatamente o mesmo que estava nas mãos do Odair Helman, que depois foi para as mãos do uruguaio, né? E agora está nas mãos do Marcelo Fernandes, é o mesmo time. E eu não tenho dúvida de que o Santos... aliás, os ingressos para Vila Belmiro abriram a venda dos ingressos hoje, duraram apenas 20 minutos. Já está encerrada a carga de ingressos para o jogo contra o Red Bull na Vila. Vai estar lotada a Vila, pressão total, caldeirão total, né? E eu estava falando do treinador uruguaio, o Aguirre, tá? É que me fugiu o nome aqui, mas é o Aguirre que estava antes do Marcelo Fernandes. Então, para mim, Batista, o Santos é favorito contra o Red Bull, que é vice-líder da competição. E tem jogado um futebol muito bom nas mãos do Caixinha, crescido, e não está à toa lá na segunda colocação. Mas para esse momento que vive o Santos hoje, se jogar o futebol que jogou contra o Palmeiras, né, que jogou nas outras oportunidades, nas mãos do Marcelo Fernandes, né, do Bahia, né, de jogos importantíssimos, e que ele foi lá e reverteu a situação negativa e ganhou o jogo. O Santos ganha também do Red Bull e soma aí a 4ª vitória consecutiva. E eu vou estar torcendo para isso, porque o Marcelo Fernandes é um baita de um profissional, um bom treinador e se identifica muito com a nação santista.
19:09 para você, Tigrão. Qual é o tema que você escolhe em 1 minuto para colocar a sua opinião? Batista, a questão do Tite, né, que deu essa entrevista intempestiva e eu acho que precipitada quando ele deixou a seleção brasileira, de que não trabalharia e aquele negócio todo e não sei mais o que também em 2023. Na verdade é a seguinte, o Tite ficou com saudade, dinheiro não falta, né? O Tite está milionário. Durante todo esse tempo que ele trabalhou na seleção brasileira, com o salário de treinador da seleção brasileira, fora o resto todo, né? Internacional, Grêmio, Corinthians, Palmeiras e tantas outras grandes equipes. Mas deve ter dado saudade e ele também, de alguma maneira, deve ter se frustrado um pouquinho com o fato de não ter recebido nenhum convite de peso e nenhum convite realmente que valesse a pena do futebol europeu, que era a expectativa dele. Então, o tempo vai passando, a Copa foi no final de 2022, né, em função de ter sido num país do Oriente Médio, precisaram ajustar clima aí, horário de transmissão, essas coisas, mas fundamentalmente a questão do calor, que seria no meio do ano. Então, ele já está indo aí para 1 ano parado. Está indo para 1 ano sem trabalhar. Ah, mas tem um baita de um currículo, tem nome, é campeão mundial com o Corinthians. Tudo isso vira pó na medida em que o cidadão sai da mídia, na medida em que o cidadão deixa de exercer a sua profissão. Ele deve ter pensado nisso, falou, pera um pouquinho, daqui a pouco ninguém mais nem lembra de mim. Então vou pegar essa daí para dar uma revigorada na carreira. Só isso, não é nada de ajuste de calendário, garantir vaga direto na Libertadores, tudo balela. Na verdade, ele estava preocupado com o ostracismo e preocupado com a diluição total da imagem dele como treinador de futebol, e agora ele volta à cena do futebol e vai se beneficiar com isso, claro. Atenção para ganhadores da ferramenta Uesco. Luiz Fernando Nogueira. Ele ganhou no programa Apito Final no dia 15. Jogo Vitória e Guarani. Tatiane GFS. Ganhou no Instagram. Ela participou lá no Instagram, seguiu o regulamento e ganhou a ferramenta Uesco. Ela ganhou no dia 16, que é hoje, né? O sorteio de hoje, portanto. É o seguinte, olha, a produção vai entrar em contato com vocês, tá? Para marcar direitinho, para retirar a furadeira Uesco aqui na Rádio Bandeirantes, na sede principal da Bandeirantes, aqui na saída para Valinhos. E quem quiser concorrer pelo Instagram, é só entrar lá no @Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o regulamento, é só seguir o regulamento. E também pelo Apito Final. Apito Final é o programa que tem depois das transmissões, com o incomparável Edu Pinheiro. E lá o Edu dá a dica, né? O que você tem que fazer para concorrer a essa belíssima e útil ferramenta Furadeira Uesco. Sempre depois de cada transmissão tem o Apito Final. E é lá que você fica sabendo o que fazer para concorrer a uma ferramenta Uesco. Vai construir ou reformar? Então vem para Aeropisos. Neste mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para pagamento à vista, tá? Ou então, consulte outras opções de pagamento. Aerozap 19 é o código de área e o número 983150091. Na Aeropisos você encontra também
Tintas, a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Todos os produtos com uma mega oferta para você. Anote aí os endereços. Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. Avenida John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Rua Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. Aerozap 19 983150091. Siga no @Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Ouvinte participando, ouvinte no ar, 1915. Tudo bom, amigão? Grande abraço para vocês aí. Carlos Stefanuto de Fortaleza. Desculpa, mas o Greg acabou de falar uma grande bobagem aí, né? Que o Guarani não depende só dele para subir. Lamentável, né? Lamentável. Mesmo que ele perca jogos por aí, ele pode ter um confronto direto com o Atlético Goianiense. Se os dois ganhar, vão decidir lá. É difícil, mas não significa que o Guarani não depende só dele, não. Acho que ele falou bobagem. Um abraço. Falou bobagem. Poxa, mas é lamentável. O ouvinte falando que é lamentável. Pô, mas o ser humano quer dizer que não pode errar. Então quer dizer que o Gleg não pode errar. Lamentável? Pô, lamentável? Então beleza, tá tudo certo. Eu errei mesmo, já falei aqui, o ouvinte tinha mandado a mensagem, eu tinha me esquecido, eu fiz as minhas anotações aqui e tinha me esquecido do jogo do Atlético Goianiense. Então tá errado, tá ratificado e tá tudo certo. E o amigão, o Guarani vai subir, você pode ficar tranquilo. Mais um ouvinte no ar. Batista, Tigrão, Kleber, Marcelo de Campinas que tá falando. Ô Batista, o Tigrão falou aí que 90%, 95% dos árbitros dá cartão amarelo quando puxa pela camisa. Mas ontem ele tava dando cartão só pro lado do Guarani, só pros jogadores do Guarani. Porque teve uma jogada lá do lado esquerdo, lá, não lembro se foi Lucão ou Maxwell, que saiu jogando, o jogador do Vitória puxou pela camisa. Ele não deu cartão pro jogador do Vitória, então se ele dá para um, tem que dar pro outro também. Não importa o local do campo, né? Puxou pela camisa porque segurou e não deixou sair jogando. Tem que dar cartão, ele não deu. Então essa história aí não tem nada a ver, não. O juiz vai dar para quem ele quer dar, entendeu? E ontem, nitidamente, eles queriam fazer o Vitória ganhar. Tava na cara que o juiz estava pro lado do Vitória. Isso era fato. Tudo estava contra o Guarani. E nada pro Vitória. Eu tava assistindo o jogo com meu pai, com meu irmão, eu falei, já expulsam do Guarani. E não deu outra. Não deu 5 minutos, ele expulsou um jogador do Guarani. Então essa história aí que puxar pela camisa 90, 95% da cartão é mentira, dá nada. Eu já vi cada lance aqui no brinco mesmo aqui que de puxar e não dá cartão. Ele dá quando o árbitro tem intenção. E esse árbitro ontem ele tinha intenção mesmo de dar vitória pro time do Vitória. Ele já entrou em campo com isso daí na mente já. Tá bom, Batista? Uma boa noite pra todos aí, tudo de bom aí, viu? Abraço. Foram 4 faltas, né? 4 faltas com um puxão de camisa que o árbitro marcou e não deu cartão amarelo para jogadores do Vitória. Então ele usou 2 pesos ou 1 peso e 2 medidas, né? Ou seja, comportamentos diferentes para lances análogos. Então talvez seja isso que irritou demais o elenco inteiro do Guarani, apitando de maneira diferente lances iguais. Então não deu cartão para 4 puxões de camisa que os jogadores do Vitória deram nos jogadores do Guarani. E 1 puxão que o Matheus Bueno deu de camisa, aí ele deu o cartão amarelo. Tá certo. Aí depois teve que dar o cartão vermelho. Tá certo. É boa a observação do ouvinte, eu aceito, numa boa. E diferente seria se ele tivesse apitado direito, né?
Agora, outro dia eu falei aqui que, na dúvida, a minha análise sobre a arbitragem brasileira é que ela está sempre, no mínimo, sob suspeita. Aí, nossa, você está sendo muito rigoroso, porque não pode generalizar a arbitragem como um todo. Pô, mas a gente vê, todos erram demais. E coincidentemente, será que é coincidência? Tá bom, vamos levar na boa fé. É coincidência. Claro que não é coincidência. Eles erram a favor da equipe que está com a maior pressão em cima dele. Eu não vou dizer que o Vitória tem mais camisa do que o Guarani, porque não tem. Pô, mas tinha aquele público gigantesco dentro do Barradão, uma pressão extraordinária, e os caras pipocam, pô. Agora, eu não vou aqui dizer que tem outras coisas, que tem intenção, que tem outros interesses. Eu nem vou dizer, porque todo mundo sabe como é que é a arbitragem brasileira. Outro dia mesmo, semana passada, retrasada, nós vimos o juiz brigando com o VAR e brigando com a imagem, agredindo, espancando a imagem no jogo entre Ponte Preta e Mirassol. E ali não tinha nem questão de estar beneficiando o mandante. Foi a favor do visitante. E o cara pegou a bola e falou, não, mas senhor, você está vendo aí, bateu na barriga. Não, ó, me dá a câmera 2, a 3, a 4, a 5, me dá a tomada 1, 2, 3, mais um framing. Pô, pelo amor de Deus. Então o Vitor tem razão. Eu acho que o Matheus Bueno, quando toma o primeiro cartão amarelo, ele poderia ter tomado mais cuidados, já sentindo que o juiz estava pendendo para um lado, intencionalmente, ou porque ele é fraco tecnicamente, ele estava tendencioso e pode ser só uma coincidência. Mas aparentemente ele estava com mais boa vontade de marcar a favor do Vitória e não a favor do Guarani. Ora, dentro de uma atmosfera dessa, já que você já tomou o cartão, pô, concentração total. Aí você vai pegar a bola sabendo que o cara tá com sangue no olho e você vai pegar a bola e fazer o que ele fez. É isso que eu disse, mas não tiro de forma nenhuma a razão do nosso ouvinte. Aliás, um abraço aí a todos. Boa noite, diz aqui o JL Furlan Gleger. Quando você corrige algo é retificar e não ratificar. O pessoal tá pegando no seu pé hoje, hein, Gleger? Não, tá cheio de professor aí, né? Mas tá tudo bem, Batista. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá, não se irrite. Não tem problema, jamais vou me irritar. Pra quem jogou com o Maracanã lotado, vai se irritar com um comentário desse. Apelou, agora tá você apelou, certo. Pô. Ué, mas mentira? Não, mentira não é. Maracanã, 70 mil pessoas me xingando, eu não esquentei a cabeça, vou esquentar a cabeça com 3 comentários aí. Tá tudo certo. Um abraço a todos os ouvintes, muito obrigado, tá? Tá anotado aqui, e se você quiser também, tem um colégio aqui em Hortolândia que tá precisando de professor. Faça o concurso, passa aqui na prova e você vem dar aula aqui em Hortolândia também. Faço questão de fazer aula com você. Boa tarde. Para a permanência da ponte, a Mala Branca ajuda? Diz aqui o Carlos Matozinho. Mas Mala Branca para quem? Vai mandar Mala Branca para quem, hein? Para quem jogar contra a Chapecoense, para quem jogar contra Tombense, para quem jogar contra Sampaio Correia. Mas os times que vão jogar contra esses times, eles já não têm que ganhar também para não ser rebaixado. Não, mas ele está falando até o final do campeonato. Por exemplo, o ABC já caiu, mas o ABC ainda pega a equipe que está brigando aí com a Ponte, pela permanência. Vai ter que mandar. Agora, a dura é arrumar dinheiro para mandar, né? Porque Mala Branca, quando você manda para o cara se empenhar e ganhar o jogo, é legal. Você não pode mandar mala para o cara perder o jogo. Mas para ganhar, que mal tem? É uma premiação, ninguém admite que mandou e ninguém admite que ganhou, mas existe isso no futebol. Já teve até situação de mandar a mala e só a primeira camada que era a nota. A mala cheinha, uma pasta 007. Foi lá em Eu Limeira. Não vou falar isso aí, quem né? foi Foi aqui, lá porque em Limeira. O crime está prescrito.
Mas aí os caras correram feito um capeta. O time que correu muito já estava rebaixado. E o time que perdeu, e correu muito e ganhou o jogo. E o time que perdeu o jogo, ele escapava com empate. Com empate. Aí aquele time que disputava com aquele que jogava pelo empate, falou, ó, abre lá no vestiário, mostra para os caras e depois põe num armário. Fala, ó, tá aqui no armário, tranquei, pode ficar um de vocês comigo, na hora que terminar o jogo, eu venho aqui abrir. Aí ele pegou e deu a chave, quando o resultado favoreceu, ó, pode abrir lá, pode entregar para os caras. E bateu de pinote embora. Quando foram levantar a primeira camada de notas, estava tudo papelzinho sulfite cortado, exatamente no tamanho das notas, é coisa de profissional, né? Tava tudo bonitinho. O cara tirou a primeira camada, era só papel em branco embaixo. Acontece, né? Aí era mala. Mas deu certo. Deu certo. Aquele time, naquela oportunidade, que eu não vou falar nem o time, nem o jogo, nem o ano e nem o campeonato. Ele escapou do rebaixamento. E tem muita gente ouvindo aí que sabe do que eu estou falando. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Quem jogou mais, Neto ou Dicá? Dicá. E para você, Gleger Zorzin? Dicá. Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 20 horas, tem Juventude Esporte no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vamos lá, ô Gleger, dê aí a sua opinião. E qual é o melhor resultado deste jogo para o Guarani? A minha opinião é que não precisa nem ter o jogo, vai empatar e o melhor resultado para o Guarani com certeza é um empate. E para você, Tigrão? Eu também acredito em empate e este é o melhor resultado para o Guarani. Acho que o melhor resultado seria a vitória do Sport, né? Porque aí segura o Juventude, que tem o mesmo número de pontos que o Guarani. Mas segura o Juventude, mas aí o Guarani e o Sport ele não ultrapassa mais, quer dizer, fica difícil de ultrapassar, né? Você entendeu? Em caso de vitória do Sport, o Sport vai para 58 pontos. Ele abre 4 do Guarani, já fica mais difícil. Mas tem 2 vagas rodando aí, né? Mas 2 vagas, mas o Atlético Goianiense chegou, né? Juventude continuaria à frente do Guarani no número de vitórias. Não sei não. Eu prefiro que o Sport fique, no caso de empate, só com 56 e o Juventude só com 55. Eu acho que vitória de qualquer um dos lados é pior para o Guarani. O apelido do Pelé foi por causa de uma confusão na pronúncia do nome de um dos seus ídolos na infância. Goleiro do Bauru Atlético Clube, o Baquinho, chamava-se Bilé. E o Pelé não conseguia falar direito, falava Pelé. A família do Pelé antes o chamava de Dico. O apelido era Dico. E aí depois, né, jogando lá no Baquinho, pessoal falando, chamando ele de Pelé, porque ele não conseguia falar o nome correto do goleiro, que era Bilé. E o Pelé virou uma marca mundial. A pergunta secreta de hoje. Gleger, começo com você. O nome Edson, o pai do Pelé, Dondinho, colocou o nome de Edson em homenagem a quem? Não, eu não sei. Eu acho que é um tio dele, mas eu acho que eu não sei. Não vou falar para não errar. E você, já estão me cornetando demais hoje. Os caras encheram o saco do Gleger, mas sobrou para mim também, viu? Já sobrou para mim. Tô tão quietinho aqui, rapaz. Tô com frio aqui, viajando. Frieza de quadro de hotel e os caras batendo no Tigrão. É por causa do Thomas Edison. Correto. Parabéns, Tigrão. Thomas Edison criou a lâmpada elétrica em 1879. E o pai do Dondinho, né, colocou
nome dele de Edson, uma homenagem ao Thomas Edison. Então, a resposta do Tigrão está correta. Beleza? Maravilha. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Gleger. Um abraço para você. Passa salmoura aí nas costas, viu, Gleger? Um abraço e até amanhã. Até amanhã, um abraço. Valeu, viu, rapaziada? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Gleger tá tudo certinho. E que é uma flechada a mais para São Sebastião. Não, já foi. Tá bom. Boa noite a todos aí. Valeu. Boa noite, valeu. Dá tempo aí de mais um ouvinte. Tem mais um áudio aqui no ar. Gleger. Olá, Valdemir Gomes, Carlos Batista. Eu creio que, primeiramente, o Matheus Bueno foi infantil. Outra coisa é o seguinte, o Guarani, ele não está jogando bola desde o jogo contra o Ceará. Então, assim, o Guarani perdeu aquele elan de futebol, como falava-se antigamente, elan, né? Elan. Então, o Guarani não está com aquele brilho de futebol. O Guarani tem que ganhar quantas partidas para subir? Quantas partidas? Sendo que o Tombense segurou no Novo Horizontino, a Chapecoense segurou o Criciúma. E eu pergunto, o Guarani não está segurando ninguém? Não está ganhando de ninguém? Qual é o conteúdo que o Humberto está passando para esses jogadores aí? Abraço, Edson Guilherme de Hortolândia. Valeu, Guilherme, um abraço e nós ficamos por aqui. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, de coração, muito obrigado. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate em Rede Nacional. Valeu, gente, tchau! Você está na Rádio Bandeirantes, no